Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o devocional diário da Primeira IPI de Santos. É muito bom ter você por aqui. No nosso devocional de hoje, eu gostaria de falar a respeito de amizade, de amigos de verdade. Para isso, eu quero contar uma história muito curiosa que aconteceu quando Jesus estava numa cidade chamada Cafarnaum. O texto diz que Jesus então chega de volta à cidade de Cafarnaum. Naquele contexto, a cidade de Cafarnaum funcionou como uma base missionária para o ministério de Jesus nas imediações do Mar da Galileia, ou do Lago de Genezaré, como também era conhecido. Então, ele saía, ele atravessava o grande lago e voltava para Cafarnaum. Então, numa dessas voltas, num desses retornos, Jesus estava, muito possivelmente, na casa de Pedro, ensinando as pessoas, fazendo aquilo que ele normalmente fazia. E então, várias pessoas se achegaram para ouvir os ensinamentos de Jesus. E é muito interessante que o texto diz que naquela ocasião havia um paralítico, alguém que nós sequer sabemos o nome. E é muito interessante que o texto diz que esse paralítico tinha alguns amigos. Eu estou pressupondo que eram amigos pelo nível de comprometimento destas pessoas com o paralítico. O texto diz que essas pessoas, esses homens, que eu tenho chamado de amigos de verdade, eles pegaram esse paralítico no leito e eles tentaram levá-lo à presença de Jesus. Boa intenção é sempre algo necessário, mas nem sempre boa intenção resolve os nossos problemas. É necessário persistência, porque quando eles chegaram, a multidão era muito densa. Era impossível chegar até Jesus no interior da casa com a quantidade de pessoas que estavam dentro e nas imediações da casa. Bom, parece que a situação do paralítico já estava definida. Não há o que fazer. No entanto, esses amigos tiveram uma ideia curiosa. Se não podemos entrar pela porta, por que não descê-lo pelo teto? E foi então que eles subiram com esse paralítico no teto, abriram um espaço, um buraco no teto e desceram esse paralítico diante de Jesus. Foi então que, ao ver toda aquela situação, Jesus, vendo a fé que tinham no coração, disse ao paralítico: meu filho, os seus pecados estão perdoados. E, meus irmãos, isso gerou um burburinho, porque os religiosos olharam para aquela cena, por não reconhecer Jesus como o Filho de Deus, disseram: isso é blasfêmia. Como pode ele dizer que os pecados estão perdoados? Só Deus pode perdoar pecados. E veja, eles têm razão. Só Deus pode perdoar pecados. Eles só não perceberam que Jesus é Deus. E conhecendo o coração dessas pessoas, Jesus então diz: o que é mais fácil? Dizer que os seus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Ou seja, ambas as coisas pertencem a Deus. E Jesus disse: meu filho, levanta, toma o seu leito e anda. E aquele paralítico foi restaurado naquele dia. Bom, o que nós podemos aprender a respeito de amizade com esta narrativa curiosa de um milagre na cidade de Cafarnaum? Bom, em primeiro lugar, nós aprendemos que é necessário que tenhamos amigos de verdade. E por amigos de verdade, eu estou me referindo àquelas pessoas que se compadecem de nós quando estamos necessitados. Aquele paralítico estava ali. Havia uma multidão de pessoas à sua volta. Pessoas que possivelmente o conheciam, que sabiam das suas necessidades, mas que simplesmente agiram com indiferença em relação à sua situação. Mas aquele paralítico tinha amigos de verdade, que se dispuseram a não apenas se compadecer daquela situação, mas a se comprometer
em levá-lo à presença de Jesus. Amigos de verdade são aqueles que se compadecem e que nos abençoam durante a caminhada. E veja, é tão importante ter amigos de verdade quanto ser amigo de verdade. E nós aprendemos isso nesse texto. Amigos de verdade estão dispostos ao sacrifício para abençoar aquele que está à nossa volta. Amigos de verdade estão dispostos a se mover para levar uns aos outros à presença de Jesus. Em segundo lugar, nós aprendemos com esse texto que amigos de verdade estão dispostos a não apenas dar o primeiro passo, mas persistir na missão de levar uns aos outros à presença de Jesus. Porque veja como é curioso, eles tiveram compaixão, eles tiveram iniciativa e eles deram o primeiro passo. Mas isso não foi suficiente, porque o texto diz que a multidão era muito densa e era impossível passar entre a multidão e chegar até Jesus. Eles poderiam se justificar dizendo: nós tentamos, meu amigo, nós viemos até aqui, mas como você vê, é impossível entrar. Amigos de verdade perseveram, continuam, não desistem da missão de levar uns aos outros à presença de Jesus. E foi então que eles se dispuseram ao sacrifício, ao desafio, de maneira corajosa, para viabilizar uma solução para a demanda desse que eu tenho chamado de seu amigo. Veja como isso é pedagógico para nós. Quando temos amigos de verdade, amigos que nós podemos contar, nós nos sentimos abraçados, acolhidos e sabemos que essas pessoas andarão conosco, independentemente da situação que nós enfrentamos. Ao tempo que, quando somos amigos de verdade, nós estamos dispostos a vencer os desafios para abençoar o nosso amigo. Por fim, eu quero destacar uma terceira e última lição. Amigos de verdade são aqueles que se compadecem, que têm iniciativa, que perseveram. Todas estas coisas com a finalidade maior de levar uns aos outros à presença de Jesus. Porque veja, não se trata de apenas compaixão ou persistência. Trata-se dessas coisas cujo propósito é levar à presença de Jesus. É importante pensar que nós podemos olhar para a nossa volta e perceber nos nossos amigos, nas pessoas que estão à nossa volta, qual é a direção que a tônica das nossas amizades tem dado à nossa vida. Ou antes, nós podemos perceber que tipo de amigo nós temos sido para as pessoas à nossa volta, para os colegas de trabalho, para os vizinhos de condomínio, enfim, que tipo de amigo nós temos sido? Aquele que se compadece, que tem iniciativa, que persevera, que não desiste na missão de levar o amigo à presença de Jesus? Bom, se foi esse o caso, nós aprendemos a lição com a cura do paralítico de Cafarnaum. Seja como for, o chamado de Deus para nós nessa manhã é aprendermos que a nossa missão é todas estas coisas: compaixão, iniciativa, persistência, esforço, sacrifício para abençoar os nossos amigos. Mas veja, tudo isso ganha um tom diferente quando os nossos esforços e compaixão são movidos para levar os nossos amigos à presença de Jesus. As suas atitudes, os seus comportamentos, a sua iniciativa aproximam seus amigos de Jesus? Imagine como essa é uma boa reflexão para o dia de hoje. Os amigos que você tem perto de você, eles te aproximam de Jesus ou tendem a te afastar dele? Veja que essa também é uma lição importante para nós. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a termos e sermos amigos de verdade. Vamos orar?
Deus querido, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos abençoa com pessoas preciosas que estão perto de nós, que nos abençoam, que nos levam à presença do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor também nos dá a oportunidade de sermos amigos, amigos de verdade. E por isso, nessa manhã, eu peço que o Senhor nos abençoe a termos e sermos amigos de verdade, que levam uns aos outros cada vez mais à presença do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Eu espero que você tenha um ótimo dia, um dia abençoado. Reflita sobre o que nós falamos e, é claro, como sempre, tenha um ótimo café com Bíblia. Tchau.